Seja bem-vindo à segunda aula na imersão Checkmate no Covid. A gente vai falar sobre Covid, diagnóstico diferenciais, padrões radiográficos, padrões tomográficos, os principais acometimentos, a extensão, a gravidade da doença e também o prognóstico e a predileção do prognóstico. Então tudo aqui vai estar na aula, principalmente a correlação com a imagem, com a clínica, no seu dia a dia. Isso vai te ajudar na prática, vai te ajudar no raciocínio clínico e também a desmistificar qualquer imagem que você tenha dúvida, garantindo mais a sua autonomia e tirando toda a sua insegurança para ajudar o seu paciente na prática diária. Eu não gostaria de estar aqui falando com vocês sobre Covid-19, mas infelizmente essa é a nossa realidade já tem mais de um ano e mesmo assim todos os dias, praticamente todos os dias, tem médicos, colegas que me procuram com dúvidas em relação a protocolos, interpretação dos exames de imagem, as indicações dos exames de imagem, quais são as evoluções. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. É para sanar isso. Então, eu reuni praticamente todos os dados mais atualizados, artigos mais novos e mais recentes sobre tudo que você precisa saber entre exames de imagem e Covid-19. Então vamos lá. Aqui já no começo são 3 principais tópicos que eu gostaria que vocês soubessem para a gente ter já gravado na mente isso. Então, isoladamente, o exame de imagem ele não é usado para diagnóstico ou rastreamento. A gente não vai fazer tomografia, radiografia em toda suspeita, na população toda, em toda suspeita de casos de Covid. Então, já começa por aí. Não se irradia todo mundo com exame de imagem, senão a gente acaba fazendo um Chernobyl. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico epidemiológico associado ao diagnóstico laboratorial. Então, aonde que entra o exame de imagem? O exame de imagem, ele, a princípio, ele auxilia e complementa o diagnóstico. Hoje se discute muito, eu falo hoje porque antes eles falavam que os autores, enfim, falavam que os exames de imagem não eram preditores de evolução clínica nem de prognóstico. Mas hoje a gente já se conhece que a doença tem um ciclo e dentro desse ciclo temos alterações radiológicas específicas. Então, a medicina, ela é aquela verdade temporária, né? Mais pra frente a gente vai acabar vendo que realmente dá pra gente ter uma noção da evolução de um prognóstico de um paciente a respeito de um exame de imagem, dependendo do tempo que você pediu, do dia que você pediu e das características do exame. E agora a gente vai entrar no exame de imagem mais básico, mais acessível que a gente tem, que é a radiografia de tórax. Então aqui eu já começo repetindo o que eu falei anterior. Formas leves, a grande maioria, 90%, vai estar normal. Então a gente tem que ter uma noção de quais são as alterações que a gente encontra na radiografia de tórax. Por quê? Porque se você está pedindo um exame, você vai ter que entender e interpretar esse exame. Já falei, não vamos depender do laudo do radiologista, porque tem muito lugar que não tem radiologista, ou o radiologista não está ali na hora, ou vai demorar 2 horas, 3 horas, não sei quanto tempo, mas vocês precisam ser independentes, e é por isso que a gente está fazendo essa aula, tá bom? Então, a gente percebe que as alterações da radiografia de tórax, elas são mais generalistas, né? Não tem alguma coisa muito específica. Então, são consolidações, opacidades basais periféricas, às vezes tem um comprometimento difuso da opacificação do campo aéreo pulmonar e, geralmente, o que você vê na radiografia como pico dos achados radiográficos são em torno de 10 a 12 dias. Mas, gente, presta atenção, não há um sinal típico de Covid, não se fecha Covid pela radiografia de tórax, tá bom? Lógico, se você tem uma clínica positiva, uma epidemiologia positiva e um raio-x com alterações positivas, aí beleza, aí a gente pode pensar assim. Tomografia computadorizada. Esse exame aqui é a menina dos olhos da radiologia na Covid-19. É um dos exames mais estudados
principalmente pelo sua sensibilidade, sua especificidade e também pelo estudo que agora a gente está tendo sobre a predição na tomografia sobre a Covid-19. Vamos lá que eu vou comentar disso daqui a pouquinho. Aqui eu já preciso que vocês entendam esse primeiro tópico. Tomografia computadorizada é indicada quando, gente? Primeiro, pacientes hospitalizados, pacientes sintomáticos leves, porém de grupo de risco. Eu não vou entrar aqui no grupo de risco, mas a gente coloca um asterisco que é critério clínico. Então, se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, obeso, enfim. Isso daqui é critério clínico, é critério do médico, de você que está pedindo o exame para ser analisado. E, claro, os pacientes que são sintomáticos moderados e graves. Como classificar a Covid-19 na tomografia? Então, esse estudo chinês, ele dividiu em 3 aspectos: os típicos, indeterminados e atípicos. A gente vai ver na prática daqui a pouquinho isso daqui. Esse quadro, eu preciso que vocês tenham uma noção bem importante entre a fase e os achados. Mas eu vou colocar um adendo aqui para você, porque isso daqui é muito importante. Isso não quer dizer que o paciente está na fase inicial e ele está com um quadro clínico leve, não quer dizer que ele está na fase intermediária e está com um quadro clínico moderado, e nem que ele está na fase tardia e o quadro clínico grave. E aqui a gente começa a falar de um outro assunto polêmico, que são os achados atípicos. Isso daqui gera bastante dúvida. Então, são linfonodomegalia mediastinais, o derrame pleural, arvonibrotamento, pneumotórax, pneumomediastino, escavação, sinal do halo invertido. Gente, são sinais atípicos, não excluem a possibilidade de COVID, mas a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial. Por exemplo, se a gente tiver um maior comprometimento em arvonibrotamento, se liga, qual que é o padrão em arvonibrotamento principais? Quais são as doenças que causam isso? É a COVID? Não. Lembra do nosso quadro? Do fase inicial, intermediária e tardia? Não tem arvonibrotamento lá, mas pode ter um achado atípico. Mas ainda não acabou. Tem mais coisa da COVID para você saber. Muito importante, quando que você deve repetir o exame de imagem? De novo, a gente não faz controle tomográfico de paciente. A gente não pede um na fase inicial, um na fase intermediária, 2 na fase tardia, 3 pós, não. Até porque os achados tomográficos eles podem persistir até 30 dias aí depois da melhora clínica do paciente. Então você não tem que ficar radiando ele para ver a evolução da COVID, porque tem o quadro clínico, tá bom? Não deve ser critério de alta para pacientes internados. Então, se a tomografia melhorou, mas o paciente está com uma clínica ruim, você não pode dar alta para ele por causa disso, né? Vamos pegar o link. Uma evolução clínica favorável. Você vai repetir o exame? Não precisa, porque se você tem um exame que está lá, independente, se é intermediário, pico inflamatório, e ele está melhorando clinicamente, por que você vai expor ele à radiação? Por que você vai jogar o paciente dentro da tomografia de novo? Não precisa. Teve piora clínica? É o que eu falei. O paciente está lá, ele está sendo estável, teve uma piora clínica, afundou. Já é um indicativo de você pedir um exame de imagem, por quê? Ou ele pode estar fazendo uma sobreposição de um processo pneumônico, ele pode ter alguma outra complicação, pode ter um tromboembolismo, enfim, daí vai ficar critério médico, mas sim já é indicado. E a presença de novos sintomas ou depois de uma resolução clínica. De novo, o paciente está lá, teve uma resolução clínica, de repente ele começou a ter febre, tosse, dispneia e tal. Cara, tá indicado você repetir o exame de imagem, tá bom? Gravem isso daqui, anotem isso daqui, por favor, para a gente não fazer exame à toa em paciente. De novo, a quantificação e extensão do pulmão. Eu coloquei esse daqui porque muita gente me pergunta assim, doutor, mas você tem aquele software que faz a extensão do comprometimento pulmonar? Gente, quanto mais você vê a tomografia e mais você correlaciona com a clínica, e eu falo para correlacionar com a clínica, e não é o clínico correlacionar com a clínica, é você que está pedindo o exame. Então você pegou aquele exame, está numa fase, um comprometimento pulmonar ali de 50%. Cara, olha a história do paciente, veja como que ele está. Você vai correlacionando e vai vendo muito exame. Não tem como ver pouco exame de COVID, porque tem muito. Então isso daqui não precisa do software. É aquele negócio. Na prática, a teoria é outra, meu amigo. Você está ali, você está sem software, você não tem disponibilidade para as coisas. Às vezes você não tem nenhum programa certo para ver ali, você está com o seu dia a dia.
Então não vamos ficar preso em tecnologia e softwares. Gente, estou muito feliz que vocês participaram aqui da nossa imersão Checkmate no Covid. E eu tenho um convite muito especial. Amanhã a gente vai ter uma live para finalizar essa imersão. Então amanhã, dia 5 de agosto, às 19h05, nós vamos mostrar na prática como que a gente utiliza tudo que vocês aprenderam aqui. A anatomia e a aplicação no dia a dia com o paciente de Covid. E a gente veio com uma novidade inédita, que é o lançamento do nosso primeiro curso, a NatoCov, que vai te ajudar a salvar vidas através da imagem.